E veio João Batista, que deu ênfase enorme. A grande mensagem de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí vem Jesus e diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está à mão. Está à mão, está ao alcance, está aqui. Porque ele era a expressão do reino, a densidade do reino, a concreção do reino, a encarnação do reino. Se a gente quiser saber qual o significado do reino de Deus, olhe para Jesus, como de resto tudo mais. Quem quiser saber tudo que Jesus ensina, olhe para Jesus, que ele é a encarnação de tudo que ele ensina. Quem quiser saber o que é palavra de Deus, olhe para Jesus, porque ele é o verbo encarnado. Quem quiser saber como lidar com o reino de Deus, olhe para Jesus e veja como ele lidar com as oposições à vida, a tirania, o despotismo, o engano, a maledicência, a perversidade, a hipocrisia. E também veja como ele lida com a espontaneidade, com a sinceridade, com a resposta ao amor, com a gratidão, com a pureza que se entregava sem nenhum tipo de censura, de autocensura, mas se abria por inteiro. Veja os modos, os gestos, as interpretações de Jesus, você vai entender o que é ser reino de Deus, o que é viver reino de Deus, o que é experimentar o reino de Deus. Você vê tudo isso em Jesus. Jesus é tudo o que me interessa saber sobre Deus. Como ele mesmo disse a um dos discípulos, a Filipe: há tanto tempo eu estou com vocês. E aí o que resta disso aí é o que se tornou a prática da minha existência, o meu olhar para todas as coisas. E no meio disso tudo, o conceito de reino de Deus. Que, como eu disse introdutoriamente, não me faltam as variáveis de tudo que foi dito do ponto de vista acadêmico e importantemente escrito no curso dos últimos 2000 anos a respeito disso. Mas o extrato é simples. Como tinha que ser simples, porque quando Jesus falou em reino de Deus, ele não estava pensando nos livros de 1000 páginas que se iria escrever, muito mais, muitas vezes, como diletantismo teológico, acadêmico, como autodemonstração de conhecimento, muitas vezes apenas como extrema vaidade na demonstração do que eu sei e do que eu aprendi, do que eu arregimentei, com aquelas bibliografias onde a pessoa só não bota a receita de bula de remédio, o resto, para mostrar a densidade da pesquisa, ele inclui absolutamente tudo. E tem também o aplauso acadêmico, que diz que quanto maior, mais extensa, mais rica do ponto de vista acadêmico seja a sua bibliografia, mais a sério o que você diz ou escreve ou fala pode ser levado, pode ser considerado. E eu logo, graças a Deus, fiquei livre da palhaçada. A palhaçada, eu já nasci cansado dela. E quando o evangelho entrou em mim, eu comecei a ver os acadêmicos cheios de academicismo, mas apareciam endemoninhados, eles saíam correndo. E eu me chamar lá em casa, que não tinha nem um ano de fé ainda, mas já ia libertar as pessoas. Quando um filho deles tinha problema, eles mandavam ir falar comigo. E eu não tinha nada, a não ser a experiência da minha vida com Deus, recém-constituída, recém-assumida lucidamente. Todas essas coisas que deveriam estar presentes em quem quer que cheio de Deus estivesse, mas não estavam presentes na vida daquele que cheio de livros estavam, cheios de letras estavam, mas não cheios de palavra. A própria realidade do choque de percepção, de cognição em relação a isso, e a diferenciação disso foi cada vez me colocando mais na tentativa de simplificar. E o reino de Deus
Você pode simplificar dizendo que é tudo aquilo que se manifesta como extensão harmônica, sinfônica, feliz, alegre e, portanto, praticada com verdade, justiça, bondade e amor, concernentemente à vontade de Deus revelada. E a vontade de Deus revelada tem a sua concreção absoluta em Jesus, que foi quem disse a Filipe, um dos seus discípulos apóstolos: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim manifesta os frutos da palavra, manifesta as obras da palavra, manifesta a encarnação da palavra. Então creia nisso, porque é isso que importa, Filipe. E tudo mais, como o que eu li na Epístola aos Hebreus, quando eu comecei a estudar a Epístola aos Hebreus, e ela começa dizendo que Deus falou muitas vezes, de muitos modos, aos nossos pais, diz o escritor de Hebreus, pelos profetas, mas nesses últimos dias, ele nos falou plenamente pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que também é a expressão exata de Deus. Ele que é o resplendor da glória, a manifestação da plenitude de Deus na encarnação possível. A densidade máxima de Deus na manifestação da concreção histórica, que é o que você encontra em Cristo, em Jesus e em Jesus o Cristo. Quando isso ficou claro, como Paulo em Colossenses, dizendo: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas essas manifestações várias de convergência de todas as coisas da revelação de Deus e da palavra de Deus para Cristo em Jesus, para Jesus o Cristo, nos evangelhos e nas declarações pontuais, nos cabeçalhos das declarações de princípio dos apóstolos, especialmente entre eles de Paulo, onde tudo isso fica tão claro. O resto é comentário, algumas vezes pertinente, outras vezes nem tanto, mas circunstancialmente adequados ao tempo, à hora do primeiro século, por exemplo. Mas o princípio está revelado, além e para além dos aplicativos circunstanciais. Como quando Paulo diz: em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem diferenças étnicas, nem de gênero, nem econômico, financeiro, social. Em Cristo tudo isso tem que acabar. Não há diferença de gêneros, de superioridade de ninguém sobre ninguém. Paulo afirma isso, embora depois ele, falando como um judeu a judeus e falando como um homem que viveu entre os gentios aos gentios, ele busca uma média ponderada de diminuição dos agravos que eram praticados, porque a escravidão estava presente, a dominação do amo, dono de escravos, estava lá, a superioridade machista, chauvinista, patriarcal dos homens sobre as mulheres estava presente não só no judaísmo, mas no mundo à volta, como tem estado ainda até os dias de hoje, apesar de todo o discurso, mas na prática a gente ainda vê até nas bases salariais as diferenciações diversas, por mais evoluído que seja a proposta constitucional. Então, você vê, por exemplo, em Paulo, o enunciado do princípio é absoluto. Em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem isso, nem aquilo e tal. Embora no cotidiano dele houvesse, aí ele tenta diminuir as implicações do peso. Mas ele já disse: olha, se for para viver o reino de Deus com plenitude, tudo isso que eu estou falando aqui é remendo, é remédio, é band-aid. É só para consolar
É só para tirar o peso desse agravo cultural, estrutural que está presente entre vocês. Mas em Cristo mesmo, no reino de Deus, conforme Ele é, não pode ser assim. E, portanto, se no reino de Deus não pode ser assim, Paulo se oferecia como exemplo do reino de Deus. Ele não tinha escravos, ele não tinha criados, ele não tinha servos, ele tinha amigos, cooperadores, pessoas que andavam com ele não fazia diferença entre homem e mulher. Ele tem um casal de amigos onde notória e nitidamente a pessoa proeminente da relação não é o marido, é a esposa. Não é Áquila, é Priscila, que é a figurinha mais importante daquele casal na vida de Paulo. E assim, quando você lê as entrelinhas de tudo que ele diz, você vê a importância enorme que ele dá a algumas mulheres das suas cartas, como você vê também na conclusão da epístola chamada aos Romanos, que ele escreveu, no capítulo 16, a quantidade enorme de mulheres que ele inclui entre apóstolos que estavam em Cristo antes dele. E gente da parentela dele, gente de outro nível, gente de outras etnias. Aliás, é um pupurri de pessoas e uma mistura, um blending de etnias enorme que a gente lê em Romanos 16, quando Paulo diz para quem ele estava escrevendo aquela epístola que nós todos temos aqui na mão.